Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você e sobre a sua família. E que o Deus da Aliança conduza a sua família ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, podemos afirmar que o Deus da Bíblia é o Deus da família. Isso nós podemos falar porque vemos várias instruções bíblicas para preservar esta instituição divina. Nós vemos vários textos também mostrando como Deus é zeloso para com a família. E também há várias promessas que resultam em bênção, em segurança e em comunhão para as famílias. Nós podemos falar que a família está no coração de Deus e que ela é, dentre as coisas criadas, uma instituição preciosa, criada divinamente por Deus. Acontece que o pecado, ele tenta intencionalmente destruir esta preciosa instituição divina. E o pecado usa homens para desestruturar a família. E nós observamos essa desestruturação fazendo com que as funções da família sejam trocadas, para que os elementos da família, pai, mãe, filhos, sejam excluídos ou, muitas vezes, trocados. O que nós observamos no nosso dia a dia é que hoje você falar de um pai que é homem, de uma mãe que é mulher e de filhos que é o fruto dessa amorosa relação é politicamente incorreto. O pecado tenta destruir e acabar com essa instituição preciosa que é a família. Mas nós encontramos na palavra de Deus como e o que é a família e como nós devemos viver segundo a vontade de Deus. Qual é a ordem que Deus tem para que nós tenhamos uma família abençoada, uma família que ande segundo os conselhos de Deus? E hoje nós faremos a leitura do Salmo de número 128 e teremos algumas instruções para uma família que ande e que é abençoada por Deus. Leiamos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que texto magnífico! Texto que nos fala como ter uma família realizada, que nos apresenta princípios para agradar e glorificar a Deus na família e com a família. Nós já observamos logo no início do Salmo 128, o versículo 1 dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui nos é apresentado o primeiro princípio, que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor não deve ser confundido com ter terror, apavoramento, sentir-se angustiado com a presença do Senhor.
mas deve ser relacionado com compreender de fato quem ele é. Saber como ele age com aqueles que obedecem à sua palavra e também com aqueles que desobedecem à sua palavra. Aqueles que de fato conhecem ao Senhor, temem ao Senhor. Temer no sentido de compreender as suas ações no mundo com os seus amados. Esta compreensão nos leva a um temor reverente, a um temor santo, a um temor obediente, a um temor que não se angustia ao sentir a presença do Senhor, mas faz com que nós nos prostremos diante dele com amor e reverência. Temer ao Senhor é compreendê-lo por meio de como ele se revela, que é pela palavra de Deus. Temer ao Senhor é você compreender, é buscá-lo por meio da oração, sabendo que ele é poderoso para atender os nossos pedidos. Irmãos, temer ao Senhor é algo que nós devemos buscar constantemente na nossa vida. E essa compreensão de Deus realmente nos fará com que nós possamos andar com Ele e seguirmos para o segundo princípio, que fala ali no versículo 1 também, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Para nós andarmos nos caminhos do Senhor, nós precisamos saber quais são os caminhos do Senhor. E quando falar anda nos caminhos do Senhor, está falando a obediência. Tem muitas pessoas que podem compreender de fato quem é Deus, que podem saber como Deus trabalha com aqueles que Ele ama, como Deus pode condenar aqueles que não fazem e não cumprem os seus mandamentos, mas não se importam, simplesmente deixam, ignoram. Por mais que tenham um conhecimento de Deus, não vivem para glorificar esse Deus. Por isso que é importante conhecer a Deus, temer ao Senhor e também obedecê-lo. Andar segundo os seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor é obedecer os seus mandamentos, é cumprir a sua palavra, é ter a palavra do Senhor como regra de fé e prática no seu dia a dia. É andar nos caminhos do Senhor, é cumprir os seus mandamentos em todos os detalhes. Mesmo sabendo que nós somos fracos e falhos, é nos esforçarmos ao máximo para cumprir o propósito e o ideal de Deus para a nossa vida, para a vida da nossa família. E é esse ideal de Deus que nós devemos buscar. E é isto que é andar nos caminhos do Senhor. 2 princípios aqui apresentados para uma família realizada, para cumprirmos a vontade do Senhor, que é temer ao Senhor, conhecê-lo e andar nos seus caminhos e obedecê-lo. Mas nós observamos mais um princípio que diz, lá no versículo 3, no versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás. O trabalho também é fundamental para aquele que quer ter uma família realizada. Deve haver trabalho, deve ter esforço. O trabalho tanto para trazer o sustento, o homem deve trabalhar para trazer o sustento dentro de casa, mas também deve ter um trabalho também para uma vida espiritual que venha a crescer, desenvolver-se, frutificar. O trabalho, quando que nós podemos observar, não é apenas o esforço para trazer o alimento. Esse é importante, deve ser feito dia após dia. Incansavelmente, Deus deu um trabalho. Algumas pessoas pensam erroneamente que um trabalho é uma maldição. Pelo contrário,
O trabalho é bênção de Deus. O trabalho foi instituído por Deus antes do pecado. E o trabalho sempre foi um meio para abençoar os homens. E nós observamos que, tendo essa forma de bênção na vida, que é um trabalho, nós podemos também, que é um trabalho para o sustento, devemos também ter um trabalho dentro de casa para edificá-la no caminho do Senhor. O homem edificando a esposa, edificando seus filhos, sendo um sacerdote no seu lar, sendo aquele que intercede pela sua casa, que coloca a sua família nos caminhos do Senhor. Esse trabalho também é importante, deve ser feito. E o que nós encontramos com isso? De fato, uma família realizada. O verso 3 diz: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira. O que nós observamos é que a esposa trará realmente vida, alegria no meio da sua casa, trará beleza à sua casa. Realmente ela estará ali fortalecendo, abençoando os seus filhos, que serão também como os frutos na estação da colheita. Nós observamos como é bom nós termos os frutos, poder colher os frutos. E assim são os filhos, trazem alegria também, felicidade, bênção, prosperidade. Nós observamos que eles estão em torno da mesa, junto à sua mesa, que é um lugar de comunhão. É um lugar de estar junto, o pai, a mãe, os filhos, tudo em volta, unidos, abençoados, fortalecidos, buscando a presença de Deus. Essa é uma família realizada. Nós não vemos nesse salmo falando de uma bênção material, financeira. Não é, muitas vezes, as pessoas pensam que bênção é só questão financeira. Não é isto. A bênção maior é a prosperidade espiritual. É estarmos na presença de Deus. É saber que a sua família está na presença de Deus. É saber que os seus filhos crescem e andam no caminho do Senhor. E tem o Deus da palavra de Deus, o Deus das Escrituras, como o seu Deus. Quais são os resultados que nós temos isso? O texto diz que este homem, esta família, é bem-aventurada. Fala que essa família feliz será, se tudo te irá bem e será abençoada. Meus irmãos, esses são os resultados para aqueles que querem uma vida, uma família no caminho do Senhor, que procuram a orientação da palavra de Deus e fogem do preceito e das orientações do mundo. Fogem daquilo que o mundo oferece para buscar aquilo, para buscar a orientação de Deus e uma vida em comunhão com o Senhor. Que Deus esteja nos abençoando e que a sua família seja uma família realizada nos caminhos do Senhor, temendo, andando no Senhor e trabalhando para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que a tua poderosa mão esteja sobre a nossa família, e que a nossa família seja uma família realizada, seguindo os teus preceitos, seguindo as tuas orientações e afastando-nos do ideal do mundo, para que nós possamos buscar o ideal da tua palavra e vivermos de acordo com ela. Esta é a nossa oração, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor, que reina hoje e reinará eternamente. Amém.